Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos em mãos uma análise, uma reflexão sobre os capítulos iniciais do livro Deus, a Substância de Toda Forma, do Joel Goldsmith. Isso que é uma peça bem importante, né? Dos ensinamentos do caminho infinito. Exatamente. Então, a nossa matéria-prima hoje é essa interpretação específica dele. E a nossa missão aqui, então, é tentar desempacotar as ideias-chave que esse comentário levanta, falar de consciência, da natureza de Deus, da realidade. E claro, como aplicar isso na prática, né? Sempre olhando por essa lente específica. Isso. Tentar ir além daquela leitura mais superficial, sabe? Buscar o coração mesmo dos conceitos. Com certeza. É um convite interessante. Se o do comentário dele, aquela frase: a palavra escrita, a leitura desses textos é a parte menos importante deste trabalho. Ah, sim. Essa frase é impactante. Pois é, parece totalmente contra a intuição, né? Especialmente quando a gente está falando de estudar um livro. Como que a gente entende isso nesse contexto? Olha, é um ótimo ponto para começar, porque isso aí toca num pilar, assim, fundamental dessa abordagem toda. Essa frase, ela basicamente sublinha que a experiência interior vem primeiro, antes do acúmulo intelectual, sabe? Ah, entendi. A ideia é que a compreensão de verdade, o contato real com o que o texto chama de eu divino ou o lugar secreto, que a gente pode pensar como a nossa essência, né? Nosso centro de paz. Isso não acontece na página do livro. Acontece dentro da gente. Os livros, claro, eles inspiram, apontam um caminho, mas não substituem essa jornada para dentro. Faz sentido. É por isso que a meditação, a contemplação, elas são vistas não só como exercícios, mas tipo ferramentas essenciais mesmo. Seria um jeito de acessar aquilo que não é escrito ou falado. A experiência direta, então. Exato. A vivência dessa conexão profunda. E tem uma coisa legal que o comentário sugere. Mesmo que a pessoa não saiba direito por onde começar, só a dedicação sincera a essa busca já atrai uma orientação que vem de dentro. Uma espécie de guia interno. Isso, como se a prática abrisse um canal para isso. Bem encorajador, né? Entendi. Então o foco é total na prática, né? Como o caminho para essa experiência. E essa prática, segundo o comentário do Gustavo, ela levaria a que tipo de resultado concreto? O texto fala em despertar da consciência e cura espiritual. Ele faz uma distinção aí que é bem importante. O despertar de uma consciência iluminada, tipo uma nova forma de se perceber e perceber o mundo. Isso é colocado como objetivo principal, a grande meta, digamos. A transformação maior. Exato. É uma mudança fundamental na percepção. Aí, a cura espiritual, que se manifesta em melhorias que a gente vê, né? Saúde, dinheiro, relacionamentos mais harmônicos. Isso é visto mais como uma consequência, algo natural desse despertar. Não é o foco principal a ser buscado, sabe? É tipo um fruto que amadurece quando a consciência se expande. Interessante. Buscar a cura sem buscar o despertar seria como... Como querer a sombra sem ter o objeto que a projeta. Não funciona. O foco tem que ser na causa, na consciência. Essa ideia da cura como consequência já dá o que pensar. E isso liga com outro conceito central, e esse talvez seja um dos mais desafiadores mesmo. A necessidade de adquirir a consciência do bem. Ah, sim. Esse ponto é crucial. O comentarista insiste muito nisso, né? Em eliminar a crença no mal como força real, autônoma. E ver Deus apenas como bem. Como isso é explicado? É nevrálgico mesmo. E a proposta é radical, não tem outra palavra. Deus é exclusivamente bem. Ponto. E não é um bem abstrato, não. Tá ligado a qualidades bem concretas. Amor, sabedoria, harmonia, vida, alegria, inteligência, paz, plenitude, abundância. Tudo isso. Entendi. E a instrução é muito clara. Tem que soltar completamente a ideia de que Deus criou o mal, ou que ele convive com o mal. Nessa visão, o mal, a imperfeição, doença, miséria, sofrimento, conflito, não tem origem divina. Eles não são reais assim, no sentido último da palavra. Mas isso não pode parecer um pouco forçado? Tipo, uma negação da realidade que a gente vê? Sim, e é interessante que o próprio comentário,
e o Goldsmith também, já antecipa essa resistência. Ele reconhece que, no início, focar só no bem pode parecer meio pensamento positivo forçado, sabe? Uma autossugestão. Exato. Só que ele afirma que a prática contínua, a contemplação profunda dessas ideias, leva a uma constatação que vai além da lógica comum. A verdade dessa natureza puramente boa de Deus seria revelada num nível mais experiencial, transcendental. E tem aquela citação, né? Tem, que amarra isso ao crescimento espiritual da pessoa. O grau de aceitação desta verdade corresponderá ao desenvolvimento do Cristo de sua própria consciência. Cristo de sua própria consciência. O que seria exatamente isso nesse contexto? Poderia explicar um pouco mais? Claro. Dentro dessa linguagem, Cristo não se refere exclusivamente à figura histórica, mas sim à natureza divina que é inerente a cada um de nós. É como o reconhecimento e a manifestação dessa essência de bem, de amor, de inteligência, que a gente normalmente atribui só a Deus, mas que também é a nossa própria essência verdadeira. Ah, então é algo interno. Exatamente. Está lá, por baixo das camadas da personalidade, das crenças que limitam. Então, quanto mais a pessoa aceita e vive a partir dessa ideia de que a realidade fundamental é só bem, mais essa natureza crística, essa divindade interior, se torna ativa, evidente na experiência dela. Profundo isso. E leva direto para outra ideia que realmente vira a nossa percepção de ponta cabeça, né? A afirmação de que Deus é a consciência individual e que o universo existe dentro dessa consciência. Ah, essa é demais. O comentário diz lá: o universo é que está existindo dentro de você, em sua consciência. Isso é radicalmente diferente da visão comum. A gente se sente tão pequeno no universo. Exatamente. É uma inversão completa de perspectiva. A visão normal é: eu sou um corpo, uma mente, estou aqui, olhando para um universo imenso lá fora. Sim. A visão que está sendo apresentada aqui é a consciência, essa que está ciente agora mesmo. Ela é o espaço primordial, onde tudo, corpo, pensamentos, sensações, o mundo que a gente percebe, o universo inteiro aparece e some. Sem essa consciência testemunhando, nada disso existiria para nós, subjetivamente. Então a consciência é a base de tudo. É a base. E essa consciência fundamental, que observa tudo, mas não é um objeto que a gente possa observar. Ela é identificada como sendo una com Deus. Ela não tem as limitações que a gente associa ao nosso eu pessoal, sabe? Ela é por natureza sem forma, sem lugar no espaço, sem começo ou fim no tempo. Uau! Portanto, alinhar a nossa percepção com essa consciência que já é por natureza boa, sábia, amorosa, significa acessar essas qualidades que já são a nossa natureza essencial. E o comentário reforça um ponto crucial aqui. Qual seria? Que o poder real, a qualidade, a substância das coisas não estão nas formas que a gente vê. Não está no corpo saudável ou doente, na conta bancária cheia ou vazia. Onde está, então? Está no princípio, na alma, na consciência que dá origem a todas as formas. Ele até cita diretamente: o poder, a qualidade, a quantidade e a realidade nunca estão naquilo que está formado, mas que realmente estão no princípio, alma ou consciência que produz toda a forma existente. O poder está na fonte, não na manifestação. Entendi. Se a consciência é a fonte, é Deus. E vale aquele princípio, eu e o Pai somos um. Como é que isso muda o jeito de encarar as necessidades, os desafios do dia a dia? O comentário fala que tudo já está feito, né? Que as necessidades já foram supridas antes mesmo da gente pensar nelas. Como conciliar isso com a nossa experiência humana de falta, de carência, que é tão comum? Pois é, aí que está a aplicação prática direta dessa visão de unidade, de plenitude. O princípio básico é: a completude é a verdade fundamental do ser. A consciência, Deus, sendo a totalidade de tudo, já contém em si a satisfação de toda e qualquer necessidade possível. A carência, então? Seria o quê? Uma ilusão. Seria uma percepção equivocada. Baseada na identificação com o eu limitado, o corpo, a mente, em vez da identificação com a consciência ilimitada, que é o nosso eu divino, nossa verdadeira identidade. E como se muda essa percepção na prática? Compreendendo isso, e não só com a cabeça, mas vivenciando,
levaria a uma mudança radical de atitude. Em vez de ficar orando e pedindo coisas, partindo daquele sentimento de falta, né? Ah, eu preciso disso, me falta aquilo. A pessoa começaria a viver a partir de um reconhecimento da plenitude que já existe, aqui e agora. O foco muda completamente, de obter para mim, para expressar o que eu já sou. Expressar o bem que já está lá. Exatamente. O comentário usa uma expressão bonita, ser uma transparência de bem para o mundo. Indica um fluxo natural de serviço, de doação, que brota dessa consciência de unidade, de suficiência. Ele faz um contraste forte entre o eu que busca, que sente falta, Sim. e o Filho de Deus, que é a nossa identidade real, que, por ser herdeiro de tudo, não precisa buscar nada para si. Só precisa reconhecer e expressar essa herança. A herança da totalidade. Isso. A analogia que ele usa é poderosa. A nossa consciência individual não é um copo vazio esperando ser cheio. É mais como um ponto focal, um local exato, como diz o texto citando a Bíblia. Onde o quê? Em que a totalidade de Deus está jorrando, constantemente. A questão não é atrair a abundância, mas sim parar de bloquear esse fluxo que já existe. Por isso, a recomendação nas práticas espirituais é sempre partir da premissa da presença do bem, da abundância, mesmo que as aparências gritem o contrário. Mesmo que a conta esteja no vermelho, por exemplo. Exato. O comentário até enfatiza que o Goldsmith nunca enxergava a falta, e sim a presença da abundância. É um convite a morar nessa realidade da plenitude, entende? Mudar o ponto de partida. Ok. Então, essa mudança de consciência, de se perceber como esse ponto onde a totalidade jorra, é a chave de tudo. E a ferramenta que o comentário aponta para construir e estabilizar essa nova percepção é a meditação. Como ela é definida nesse contexto específico do caminho infinito? É diferente da meditação como a gente geralmente ouve falar? Olha, a definição que o comentário traz é bem direta. Meditação é sinônimo de oração ou prece, mas entendida como o contato consciente com Deus. Não é tanto sobre uma técnica específica de respirar ou visualizar, embora isso possa ajudar, mas é o ato de voltar a atenção para dentro, buscar essa conexão com a presença divina. E a função dela? A função principal é justamente essa, elevar a percepção, tirar a mente daquele modo padrão que o texto chama de mente humana dualista. Aquela que vê tudo separado. Isso, que opera baseada nos 5 sentidos e numa visão de mundo toda fragmentada, né? Onde tudo está separado, e sintonizar essa mente com a consciência divina, aquela que percebe a unidade por baixo de tudo. Certo. E aí vem uma distinção crucial que o comentário faz citando o Goldsmith. A diferença entre a oração comum e a meditação como proposta aqui. A oração comum muitas vezes parte dessa mente dualista mesmo, desse sentimento de separação. Eu tô aqui precisando de algo, Deus está lá e talvez Ele me dê. O pedir, né? Por isso tende a ser um pedido, uma súplica, focada naquilo que a gente percebe como falta. Já a meditação, a oração do caminho infinito, ela é descrita como um estado mais receptivo, de escuta. Escuta? Como assim? A ênfase não está no que a gente diz para Deus, mas no que a gente permite que Deus nos revele. É mais sobre aquietar a mente que fala sem parar, para poder ouvir aquela voz mansa e delicada da intuição, da sabedoria interior, que traria a solução, a compreensão que a gente precisa. É um estado de abertura, de reconhecimento da presença, muito mais do que de pedir coisas. Entendi. É uma mudança sutil, mas enorme, na verdade. Com certeza. Muda tudo. Parece um chamado para uma transformação bem radical na forma como a gente se vê e vê o mundo, né? Exatamente. Se a gente fosse destilar a essência disso tudo, eu diria que a transformação que está sendo proposta é um movimento em 3 eixos principais. Primeiro, sair da confiança total no intelecto, na letra, para buscar a realização interna, a experiência direta. Principalmente pela meditação, pela contemplação. Deixar de ser só teoria. Isso. Segundo, sair da percepção de nós mesmos como seres carentes que ficam buscando preenchimento fora, para o reconhecimento de uma completude, uma suficiência que já está aqui, é inerente, aqui e agora. Mudar o foco da falta para a plenitude.
Perfeito. E terceiro, que talvez seja o mais fundamental de todos, um deslocamento da nossa identidade central. Parar de se ver primariamente como a forma, o corpo, a personalidade, a história pessoal, para se reconhecer como a consciência. Aquela consciência sem forma, infinita, atemporal, que é a substância de toda forma e que é una com Deus. É uma perspectiva que, sem dúvida nenhuma, oferece um caminho bem diferente, né, das abordagens espirituais mais convencionais que a gente costuma ver. Muito diferente. Desafiador, mas muito diferente. E para a gente deixar quem nos ouve com algo para refletir um pouco mais, um pensamento que surge diretamente dessa análise toda. Se a consciência é realmente a substância de tudo que a gente percebe, e se a nossa consciência individual é, na sua natureza mais profunda, essa mesma consciência divina, criadora, que implicações isso tem? Não só espiritualmente, mas na maneira prática como a gente vive cada momento do dia? Boa pergunta. Que tipo de poder silencioso, ou talvez responsabilidade sutil, isso coloca sobre a qualidade da nossa própria atenção, da nossa percepção no dia a dia? Fica aí a reflexão. Uma ótima reflexão para levar.